pregação que matou o primeiro mártir da igreja, Estevão, um jovem de aproximadamente 20 anos de idade, Glórias a Deus. que teve a audácia e a coragem de abrir o peito e falar a verdade, doesse a quem doesse, gostasse de quem gostasse. Glórias a Deus. E a pregação que matou esse jovem, Estevão, sabe qual foi? Glórias a Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Glórias a Deus. Estevão justamente estava pregando contra o que os homens pregavam e pregam até hoje, dizendo que Deus precisa de um grande templo para fazer uma obra, dizendo que Deus precisa edificar um grande pavimento para que a igreja tenha a grande e gloriosa presença de Deus. Deus não está preocupado com o tamanho do pavimento da igreja. Deus não está preocupado com quantos membros tem a igreja. Deus está preocupado se verdadeiramente nós somos igreja. Porque Deus não manda glória sobre parede de tijolo ou de madeira. Deus manda glória sobre carne, osso e sangue e coração que estão aqui nessa noite. E era isso que Estevão estava falando. Deus está procurando morada. Mas quem preparará morada para o Deus Altíssimo? Quem edificará uma casa para que possa dizer: Deus mora dentro desta casa? Homem nenhum conseguiu, nem Salomão conseguiu. Porque você pode pensar assim, mas Deus, diz a Bíblia, que quando Salomão terminou de orar e construiu o templo para Deus, a glória de Deus invadiu a casa. A glória de Deus não é Deus. Glória de Deus é algo de Deus, mas não é Deus, irmão. Não é Deus na casa, e a glória de Deus é uma coisa bem diferente. Aí eu vejo assim, tudo bem, os sacerdotes não podiam ficar de pé por causa da glória de Deus. Imagine então se fosse Deus morando dentro da casa. Glórias a Deus. Aleluia, mas Deus mora dentro da casa. Sabe que casa que Ele mora? Essa casa que é você, irmão. Deus mora dentro de você, você sendo pequenininho do jeito que você é, cheio de defeitos como eu e você somos. Deus disse: eu vou morar no meio de vocês. Vocês serão o meu templo. O apóstolo Paulo diz: vós sois santuário do Deus vivente, morada do Deus Altíssimo. Glórias a Deus. Então erga a tua mão nessa noite com coragem e diga assim: eu sou morada do Deus vivente. E Deus mora dentro de mim. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Deus mora dentro de nós. Só que quando Moisés montava a tenda, que não era o tabernáculo que Deus ainda iria estabelecer, para que o povo pudesse cultuar a Deus. Como hoje nós temos lugar para cultuar a Deus. Mas Deus não mora aqui dentro. Deus mora aqui dentro. Deus não mora aqui dentro. Deus mora aqui dentro. Glórias a Deus. Entenda isso, pelo amor de Deus, de uma vez por todas. É o que eu tenho lido, eu tenho falado. Deus mora aqui dentro. Deus não mora aqui dentro. Glórias a Deus. Aleluia. Aí então, Moisés colocava a tenda do encontro no meio do arraial, para que quando alguém tinha alguma questão, seja ela qual fosse o problema, eles iam a Moisés dentro da tenda. E Moisés dizia, direcionado por Deus: você faça assim, faça assim, faça assim, faça assim, faça assim. Só que chegou um tempo que Deus colocou no coração de Moisés que essa tenda tinha que ser arrancada do meio do povo, mesmo sendo o povo de Deus. 600 homens aproximadamente, não contando as mulheres e as crianças. Imagina um problema de mais de 600 mil pessoas. E Deus tinha que resolver o problema de todo mundo. Só que não era propriamente Deus, era Moisés. E a carga estava muito grande. Era problema e Moisés ia dormir muito tarde por causa disso. Aí então Deus coloca no coração de Moisés para que essa tenda fosse tirada para fora do arraial. Por que tirar para fora do arraial? Porque dentro do arraial, meus irmãos, tinha contenda. Dentro do arraial tinha murmuração. Dentro do arraial tinha intriga. Dentro do arraial tinha um cuidando da vida do outro. Dentro do arraial tinha um olhando e cuidando para ver quem ia
está. Glórias a Deus. Abiachabiacuria rabachai. Glórias a Deus. Então Moisés, direcionado por Deus, disse: eu vou levar essa tenda para fora do arraial. Talvez fora do arraial eu tenha mais intimidade para falar com Deus. Glórias a Deus. E a Bíblia diz que quando Moisés monta essa tenda, alguém vai ajudar ele. Josué. Glórias a Deus. Josué era como se fosse uma pessoa da manutenção dessa tenda. Ele cuidava de tudo, era ele que limpava, ele que organizava e fazia. Glórias a Deus. Ele ficava à disposição da tenda. Moisés não, Moisés voltava para o arraial, mas Josué como ficava lá, direto. Glórias a Deus. Só que quando Deus vinha falar, não falava com Josué, falava com Moisés. Mas quem é que cuidava? Quem é que organizava as cadeiras? Quem é que colocava água para o pregador tomar? Quem é que varria a igreja? Quem é que colhia as ofertas? Quem é que cuidava da liturgia? Era ele. Mas Deus não falava com ele, Deus falava com Moisés. Glórias a Deus. Se ele fosse como hoje, irmão, ele poderia dizer: eu não vou congregar nessa igreja, irmão Diácono. Por quê? Porque Deus, quando quer falar, fala com ele, não fala comigo. O pastor não está me enxergando, o pastor não está me vendo. É um monte de gente querendo que o homem enxergue, não sabe. Quem enxerga é Deus, quem exalta é Deus, quem levanta é Deus, quem usa é Deus. E se Deus quiser, não tem inferno, não tem demônio, não tem macumba, não tem macumbeiro e não tem nada que pare. Glórias a Deus. Mas Josué era servo de Deus, ele servia a Deus. Glórias a Ele Deus. servia a Deus e também servia a Moisés. Porque ele sabia que ele agradando o homem de Deus, ele estaria agradando a Deus. Por quê? Porque aquele que não ama o próximo que vê, não pode dizer que ama a Deus que não tem. Glórias a Deus. Eu amo Deus. Se você não ama uma pessoa que está próxima de você, você é um mentiroso. Glórias a Deus. Então Moisés amava, realmente. Glórias a Deus. Só que, como eu disse, Deus não falava com Josué, falava com Moisés. Tudo bem, até aí tudo bem. Diz a Bíblia que quando Moisés ia para ter um encontro com Deus. Você sabe por que você veio aqui nessa noite? Glórias a Deus. Para você ter um encontro com Deus. Glórias a Deus. Encontro com Deus muda. Profecia não muda. Glórias a Deus. Revelação não muda a vida de ninguém. Glórias, Mas encontro com Deus deixa marca na vida de quem se glórias encontra a com Ele. Deus. Glórias a Deus. E Moisés, como sempre fazia, vai falar com Deus, se encontrar com Deus fora do arraial. Se alguém quisesse falar com Deus, teria que ir aonde Moisés estava. Não era Moisés que ia em busca do povo, era o povo que tinha que ir em busca de Moisés. Glórias a Hoje as Deus. pessoas querem que o pastor vá na casa do João, na casa do Pedro, na casa da Maria, na casa da Jaquina, na casa do Felisberto. Que o pastor parece que tem 24 horas visitando a Maria, se não visitar, porque o pastor não ama essa ovelha. Só que não entende que o pastor tem a tenda do encontro com Deus. Ele precisa ter intimidade, ele precisa estar orando e buscando a face de Deus. Porque senão, quando ele vier pregar, não vai sair nada direcionado de Deus daqui de cima. Glórias a Deus. É verdade. Então, quando pegou do Senhor, não foi lá na casa. Eu não fui, irmão. Eu tenho um relacionamento com Deus. Não, o Senhor tem que ter, não. Eu estou orando. Se a mãe quer alguma coisa, manda ela vir falar comigo. Aí eu vou orar por ela para o que Deus quer fazer. Glórias a Deus. E diz a Bíblia que quando Moisés ia, olha só, quando Moisés ia entrar na tenda, todo o povo sabia, né? Todo o povo sabia. Eles chegavam, cada um, eu ia ali, cada um na porta da sua tenda. Aqui é a minha tenda, tá? Aqui é a minha tenda. A porta não saía para fora, né? Moisés ia passando aqui, ó. Moisés passando e o povo na porta. Sem sair para fora. Olhando Moisés passar pelas costas e olhando ele só com o olho, ó. Sem se mexer, só com o olho. Até Moisés entrar na tenda. Olhando pelas costas do homem de Deus entrando. Quando ele entrava na tenda, a nuvem que simbolizava a presença de Deus descia sobre a tenda. Glórias a Deus.
o que o povo fazia? Se ajoelhava. Glórias a Deus. Aleluia. E colocava o rosto no pó. Glórias E a Deus. adorava Yahvé com todas as forças da sua vida. Glórias a Deus. E ninguém ousava levantar e tirar o rosto da terra enquanto a glória de Deus continuasse na tenda. Glórias a Deus. Só que para ir até onde Moisés estava, não era obrigação de ninguém ainda, porque a lei ainda não havia sido estabelecida do tabernáculo. Deus ainda não obrigava ninguém a ir adorar. Não era obrigação. Era espontâneo. Quem quiser vir adorar, que venha. Moisés vai adorar. Se alguém quer vir, siga ele. Espera ele entrar na tenda e vão adorar a Deus. Então, diz a Bíblia que alguém ia. Alguém saía da tenda e ia lá adorar a Deus também. Ajoelhado e com o rosto em terra. Você sabia que na Bíblia a adoração verdadeira é assim? Ajoelhado com o rosto em terra? Glórias a Deus. Sempre que se orava, era ajoelhado com o rosto em terra. Mas ninguém nunca estava assim, ó. Era sempre ajoelhado com o rosto em terra. Então, era espontâneo a vontade de ir buscar a Deus. Deus não obrigava ninguém a buscar a Ele. Por quê? Porque Deus não obriga ninguém. Glórias a Deus. Aqui Moisés já estava tipificando. O Espírito Santo fez por nós. O livre-arbítrio. Você quer? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Glórias a Deus. É para quem quer. Ninguém é obrigado. Não, você tem que ir para a igreja, meu filho, senão vai ficar. Não, você tem que ir para a igreja, senão você não vai ficar. Você está obrigado. E não é por força e nem por violência. Glórias a Deus. É o Espírito que impulsiona a pessoa a ir. Glórias a Deus. De livre e espontânea vontade. Então aqueles que iam buscar a Deus, buscavam a Ele porque queriam e desejavam ter esse encontro verdadeiro com Deus. Glórias a Deus. Não era obrigado, como eu li aqui. Glórias a Deus. Não era obrigação de ninguém ir, mas alguém sempre ia. Mas alguém também sempre ficava. Glórias a Porque Deus. sempre tem alguém que quer e sempre tem alguém que não. Glórias a Deus. Sempre tem alguém que diz, vamos nessa que Deus é conosco, mas sempre tem alguém que não, vamos que vai dar isso. Sempre tem alguém que diz, naquela terra, ó, lá vai ter alma, mas sempre tem alguém que diz, não dá, tá cheio de gigante, não tem jeito, é muito macumbeiro, tem pai de santo, já viu 3 igrejas lá, não adianta abrir, que é mais uma que vai fechar, sempre tem alguém que coloca para baixo, mas sempre tem alguém que coloca para cima também. Glórias a Deus. Então o povo entendia que não haveria outra maneira de buscar a Deus se não fosse espontaneamente. Depois, quando Deus estabelece a tenda, o tabernáculo, é obrigação do povo ir adorar a Deus. Não é assim. É obrigado. Querendo ou não querendo, tinha que adorar a Deus. Aí muita gente naquela, às vezes adorava a Deus sem nem entender e nem conhecer o que está adorando. A verdade não é. Glórias Tem a gente que Deus. às vezes está na igreja, glória a Deus, glória a Jesus, e nem entende, nem sabe quem é Deus, o que Ele é, o que Ele faz, não conhece os atributos de Deus e nada, mas está ali, glória a Deus. Glórias a Deus. Muita gente que ia por obrigação, às vezes é o pai que obriga, então minha filha, tu tem que ir, e obriga. A cada vez chegando aos 18 anos, como você deve conhecer, um monte de gente sai da igreja com trabalho. Porque é obrigação, Deus não obriga ninguém, é por amor. Glórias a Deus. Se não quer, meu filho, tem meu filho, vamos no culto, vai louvar. Não é por obrigação, Glórias a Deus. é por necessidade. Glórias a Deus. Primeiro conheça Ele, veja se Ele é bom, Glórias. veja se Ele realmente é aquela pessoa que está preenchendo aí. Glórias, Mas obrigado, não faça. glórias a Deus. Não faça. Como eu vou agradar a Deus? Já sei. Vou fazer para Deus o que eu gosto. Quando você vai dar um presente para alguém, você compra o que ela gosta ou o que você gosta? Você vai comprar, por exemplo, um vestido para uma irmã que está de aniversário. Você vai comprar o vestido que tu gosta ou o vestido que ela gosta? Você vai dar o sapato para o irmão que ele gosta ou o sapato que você gosta de calçar? Se você der o sapato que tu gosta para o irmão, ele vai dizer, vai, irmão, mas eu gostei, irmão. Não,
Você gostou, mas eu não gostei. Assim funciona com Deus. Nós não podemos dar para Deus o que nós queremos, mas o que Ele quer. Glórias a Deus. Não é o que me agrada, é o que lhe agrada. Glórias a Deus. Pai, todavia seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não a minha, mas acima de tudo a tua. Glórias a Deus. Se Jesus, o Filho de Deus, unigênito, santo, imaculado, perfeito, único, poderoso, maravilhoso, que está aqui nessa noite falando com alguém nesse culto, Glórias a Deus. ele disse: Deus, seja feita a tua vontade. Quem sou eu para dizer seja feita a minha vontade? Glórias a Se Deus. ele, o Filho de Deus, disse, quem sou eu para dizer não, Deus? É do meu jeito. Seja feita a tua vontade. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz, queridos irmãos, que quando Deus descia em forma, teofania, a aparição de Deus em forma visível, é chamada de teofania. A aparição de Deus em forma visível, aos olhos, teofania. Deus descia em forma de nuvem e todo o povo via que a presença de Deus estava ali. Só que aí tem um versículo aqui que me chamou a atenção e eu gostaria que você acompanhasse comigo. No versículo de número 11, diz assim: então Yahvé, o Senhor, falava com Moisés face a face. Tudo bem. Quer dizer que Deus falava assim, que eu posso falar com o irmão? Quer dizer que Deus podia falar como eu vou falar com ele? Só que a Bíblia diz que ninguém jamais falou com Deus face a face e viveu. Aí eu vou mais longe. Quando Moisés roga para que Deus mostre a sua glória, você pode acompanhar aí? Versículo de número 20. Versículo 20. Diz assim: Moisés pediu para Deus derramar e mostrar a sua glória para ele. Aí Deus diz assim para ele, versículo 20 do capítulo 33. E acrescentou: não poderás ver a minha face. Como é que Deus disse ali que ele fala face a face? E como é que agora Deus diz: tudo bem, eu vou descer com a minha glória, mas você não vai poder ver a minha face. A Bíblia tem 3 linguagens: alegórica, literária e figurativa. Se nós não entendemos essas 3 linguagens da Bíblia, vamos fazer confusão. Glórias a Deus. Quando Deus estava falando face a face, era a intimidade do nível de comunhão que ele tinha com Moisés. Glórias a Deus. Quer dizer que Deus falava e Moisés falava. Deus falava e Moisés falava. Mas Deus estava onde? Na nuvem? Não. Deus falava. A nuvem era sinal da presença de Deus. Deus falava, Moisés ouvia e depois Moisés falava com Deus. Mas Moisés não via Deus. Porque quando Deus aqui diz para ele que Deus vai mostrar a glória dele, no versículo 21 diz assim: concluiu o Senhor: eis que um bom lugar junto a mim põe sobre a rocha. Quando eu passar a minha glória, eu te colocarei em uma fenda da rocha e te cobrirei com a palma da minha mão, até que eu tenha passado. Depois tirarei a palma da minha mão e me verás pelas costas. Minha face, todavia, não se poderá ver. Glórias a Deus. Então Deus disse: eu vou passar, vou colocar a minha mão, além de você estar escondido na rocha, ainda vou colocar a minha mão. Por que eu vou colocar a minha mão? Deus já disse para Moisés: Moisés, eu vou passar, mas você não vai poder ver. Porque Moisés era curioso como eu e você. Glórias a Deus. Deus podia dizer: eu vou passar, mas você não me vê. Mas a hora que Moisés estivesse percebendo que Deus estava passando, você acha que Moisés não queria dar aquela olhadinha assim? Glórias a Deus. Deixa eu só dar uma espiadinha para Deus. Entendeu? Porque é só dar uma espiadinha. Eu estou ouvindo que Deus está vindo. Eu estou ouvindo que Deus vai estar passando. Eu estou vendo que Ele está vindo. Eu sei que Ele já falou. Eu sei que Ele já falou. Eu sei que Ele já me prometeu. Eu sei. Ele disse que vai estar aqui. Eu sei, eu creio. Eu queria dar um jeito de adiantar o milagre, entendeu? Eu queria dar um jeito de adiantar o milagre. Glórias a Deus. Uma maneira de eu adiantar o milagre, eu vou dar um jeito. Eu vou ver se Deus vem vindo, vou dar um jeito de adiantar o milagre. Não, você é muito curioso como o meu povo. Então eu vou fazer o seguinte: tu vai esconder na rocha, mas eu vou colocar a minha mão. Quer